Olá, pessoal, bem-vindo ao Jairo Pode Tudo, esse podcast agora no segundo semestre, com o objetivo de desmistificar um pouco essa questão da arquitetura e da engenharia e da construção civil. Eu gostaria, de antemão, já agradecer aos meus patrocinadores que já estão acreditando nesse projeto comigo: Luminárias da Cidade, Cavaleiros Casa e Lazer, Criare Planejados Cavaleiros, UpSmart, Tecnologia em Painéis de LED, Milênio Schwartz, Consultoria Financeira e Max Glass Vidraçaria. Muito obrigado. E se você tiver interesse em participar como patrocinador, pode me contactar também, tá bem? Então, para este primeiro podcast, assim, o piloto, eu trouxe dois grandes amigos, parceiro, ponta firme, que estão junto comigo na grande maioria dos meus projetos, Pedro Hartmann e Vinícius Mota. Por favor, se apresentem. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Pedro Hartmann, especialista em estruturas. É um prazer enorme fazer parte desse projeto do Jairo, onde ele já foi meu professor. 01, hein? 01. Valoriza, hein? Exatamente, onde ele já foi meu professor de desenho técnico. É verdade, né? Tem tempo. O tempo passa. Isso aí. É um prazer enorme fazer parte desse A gente não tinha cabelo branco, Pedro. O tempo passou, agora a gente tem. Fazer o quê, né? Fazer o quê? Né? Exato. Eu sou o Vinícius, pessoal, especialistas em elétrica e instalações hidrossanitárias residenciais. E é um prazer enorme estar aqui com você, Jairo, iniciando esse projeto. Não, eu que agradeço, de verdade. E eu sempre falei assim, quero começar com vocês. Certeza, Esses dois estão me enrolando tem tempo, gente. O projeto não começou em junho por culpa deles, culpem eles. Agenda. Pergunta: como vocês nicharam, como vocês chegaram nessa parceria desse serviço complementar, um e outro aí, estrutura, mais os complementares de elétrica, hidráulica e dos sanitários aí, né? Isso é uma pergunta muito boa. Eu fico nessa parte de estruturas. Na verdade, depois que eu realizei o primeiro projeto estrutural, a gente vai encontrar um desafio. Todo projeto, ele é particular. Ele tem desafios distintos. Aí, posterior, você vai querer outro desafio. E quando você vê, você já está naquela parte de estruturas já há um longo tempo, enfrentando desafios distintos. Então, a gente fica à procura de desafios. E o Jairo traz para a gente esses desafios. Exatamente. Cada obra é um desafio novo, né? Sim, é isso que a gente gosta. É um desafio diferente. Com todas as suas particularidades, né? Nenhum projeto é igual, né? Eu falo isso direto. Duas coisas que eu falo muito. Não existe projeto 100% executivo. Existe parecido, né? Próximo, mas assim, coisas que você tem, coisas que você precisa resolver na obra ali, junto com o pedreiro e tudo mais, entendeu? Exatamente. Falo isso muito mesmo. E as instalações, cara, foi uma paixão, assim, à primeira vista. Foi oportunidade de mercado, que quando eu vim para Macaé, ainda estava na faculdade, então um parceiro que me proporcionou essa possibilidade de conhecer esse mercado de instalações, e foi amor à primeira vista. E aí me apaixonei. Gosta mesmo? Gosto bastante. Eu não sei se eu comentei com vocês, mas assim, eu fiz edificações. E hidráulica é uma coisa que eu peguei um verdadeiro ranço. É mesmo. Porque, olha só, gente, como é que a verdade sai. Ranço, porque na aula de instalações hidráulicas, eu quase que aprendi a tocar violão. Ah, o professor. O professor é uma bosta. Sim. Uma bosta de professor. Sim. Mário Tito. Então é positivo, aprendeu alguma coisa. Não aprendi nada! O violão. Nem isso. E qual foi, assim, o projeto mais desafiador que vocês tiveram e o que vocês aprenderam com esse projeto? O meu, eu digo que foi um processo em Búzios, na verdade, Jeribá. Muito particular. Quando eu recebi, na verdade, a estrutura, a gente vem com um processo, uma metodologia. Primeiro a gente recebe esse projeto, a gente estuda ele, para poder trabalhar de forma focada, reconhecer os pontos críticos, isso tudo.
Foi o que aconteceu com esse projeto. Eu verifiquei que ele já tinha diversos pontos críticos. Eram grandes vãos de 13 metros. Vãos livres de 13? Isso. Com carga pontual. E é aquele negócio de 10% da altura. Isso, mas eu já sabia que tinha, na verdade, uma certa... Não poderia trabalhar com 10%, porque tinha o rebaixo. Mas esse é um negócio parrudão, isso, né? Então vamos trabalhar, vamos respeitar a arquitetura, porém dentro do que é viável. Na verdade. Aí tinha também um balanço. Era um pergolado em uma laje que se estendia para um outro balanço. Dava como se fosse somado pergolado, que estava já em balanço, com uma outra ponta em balanço, um total de uns 5,5 metros. Na verdade. Foi solucionado. Foi um processo mais demorado, na verdade, mas foi solucionado. O pior de tudo foi quando aconteceu todo o processo e o cliente não se comprometeu com o nosso processo. De que forma? A gente trata que é realizado o projeto e depois, antes de uma concretagem, ele vai nos ligar, a gente vai fazer uma visita na obra para liberar... Como a gente faz, né? Não isso só aí. Né? Aí é um exemplo... Gente, isso aqui é vida real mesmo. Isso mesmo. É prática, isso daqui da BO. Pedro, isso Vinícius. mesmo. E aí, bora lá, vamos dar um pulinho lá na obra? E esse vai ser um exemplo do que deu. A pessoa executou em não conformidade todos os processos. E quando eu cheguei para verificar, falei, olha, a casa com diversos pontos críticos, na verdade, e todo ele inadequado. Então teve que realizar reforço para todos os pontos. Então ali eu tive que praticamente para todos os... Mudou o processo de laje. Ali tinha, bem dizer, os pilares, eles trabalhavam direto na laje. Aí é um processo que a gente chama de colapso progressivo, né? Então a gente teve que trabalhar esse critério de uma forma diferenciada. Então foi um processo que teve aprendizado. Então, eu preparei aqui algumas perguntas, já vou pular lá pro final, porque assim aí que eu gosto, de gancho. Já vou pular lá pro final porque tem um gancho, entendeu? Cara, tem cliente que enxerga o projeto estrutural, os projetos complementares de modo geral, como um investimento. Certo. E tem clientes que enxergam isso como gasto. Gasto. Não é nem custo. Não é nem custo, né? Pior, né? Gasto, é pior. As pessoas não dão o valor exato, só querem saber do preço. E o valor agregado que um projeto tem no seu estágio inicial, que é no papel, sentado na mesa, é muito maior do que quando a gente chega na obra e tem que mudar todas as questões que não foram pensadas antes. Pois é. As disciplinas têm que trabalhar junto, estrutura, instalações, arquitetura, câmera. Em minha defesa, calma, a arquitetura é a mãe de todos os projetos. Isso, tudo começa com o arquitetônico. Aí eu vou voltar para o meu roteirinho, tá? Certo. Como que é dado a integração? Não precisa falar a parte que a gente quebra o pau no escritório, não, tá bom? A gente filtra isso. Tá? Como que é essa compatibilização de projetos? Por exemplo, uma coisa que aconteceu recentemente que eu falei com você. Pedro, vamos colocar no projeto estrutural a marcação da arquitetura para facilitar o entendimento do pedreiro lá no canteiro de obras. Perfeito, exatamente. E aí, o que a gente pode falar sobre isso? Na verdade, isso daí, todo o processo ele tem que ser realizado, de certa forma, multidisciplinar. Porque é um processo que vai envolver... É um processo construtivo. Na verdade, ele vai envolver arquitetura, estrutura, instalações elétricas, hidrossanitárias. Então você... Pedro, tem muito pilar aqui, Pedro. Vamos diminuir esse pilar, Pedro. Exatamente, gente. Exatamente. Porém, isso acontece na prática, tá, gente? Mas, Pedro, não tem necessidade de tanto pilar que não, Pedro. Isso acontece na prática. Mas aí vale o quê? O engenheiro ele explicar para o cliente por que a quantidade daqueles pilares. Na verdade. Metodologia. Isso. Ele prefere o quê? Aumentar 1 ou 2 pilares ou ter um pilar super, mega, hiper carregado? Na verdade. Então acaba que a gente dá uma contrabalanceada. Uma barra, vamos supor, uma barra de meia é muito mais cara do que uma barra de 10. Fato. Então é mais fácil a gente considerar o padrão de aumentar 1 ou 2 pilares do que a gente está colocando um aço excessivo, uma área de aço excessiva na sua casa. Você sabe uma grande vantagem que eu vejo em relação ao projeto de vocês, em relação ao meu?
Porque assim, o meu é aquela coisa mais estética e tal. O quarto ficou pequeno, a sala queria que fosse maior e tal. O projeto de vocês é técnico. Ninguém vai discutir, a bitola que tá diferente. Eu queria que ela fosse maiorzinha. Exatamente. Você entendeu? que pensa. Tem sempre tem cliente alguém, cri-cri? Tem gente que vai discutir. É que vai sério? contrariar. Claro que não pode deixar É. essa tubulação menor. Isso. Isso é particularidades. Os meus clientes não fazem isso com vocês. Isso, porque você Os não faz nossos não. clientes. Não. Os nossos, Nunca tivemos, difícil, nunca trabalhamos nessa situação, não. Graças a Mas tem oremos, cliente que né? solicita. Pô, vamos aumentar. Uma coisa muito que é interessante a gente comentar. E, na verdade, todo mundo já se deparou com essa situação. Vamos falar, tem necessidade de todas as colunas e elas serem armadas na obra? Eu posso colocar tudo coluna pronta? Coluna pronta, isso aí mata qualquer um, né, cara? Você contrata um Você engenheiro tá muito entendido isso, de estrutura para quem mas tem que entender, gente. Mas sou engenheiro, nós sabemos um pouco de cada área e tal. Mas eu falo isso, eu brinco, Precisamos. mas assim, brinco com fundo de verdade, é uma grande verdade. O arquiteto, ele tem que ter um conhecimento, ele é o clínico geral Exatamente. da obra. Ele precisa saber de estrutura, hidráulica, elétrica, de marcenaria, de ar-condicionado, de tudo um pouco para saber cobrar de quem está executando. Exatamente. Porque não adianta você só mandar se você não sabe qual é o fundamento. Exatamente. Você vai mandar isso. ele fazer isso, mas como que ele Pra chega quê? nisso? Pra Ele quê? pode dar uma volta e você corrigir ele na hora da execução. Porque se você não sabe um pouco disso, lá na frente pode se deparar também com alguma inviabilidade de projeto. Exatamente. Aí vai Fato. retornar ao processo, social. na verdade. Então essa... É o cachorro correndo atrás do rabo. Exatamente. E já aconteceu com a gente pegar projeto, isso aqui não tem viabilidade nenhuma de se executar. Na verdade, vai chegar na obra, vai ter problema. A gente tem que retornar ao processo, ligar para arquiteto. Vamos realizar desse jeito aqui? Vamos. A gente dá uma alternativa dentro da arquitetura para que a gente não Eu inviabilize. lembro de um projeto que estávamos trabalhando, que você virou para mim assim, Jairo, desce essa laje, faz a laje do mesmo nível. Jairo, não vamos ter 3 alturas, porque tinham 3 alturas de laje. Eu lembro da garagem. Que arrependimento eu tenho de não ter te ouvido. Eu lembro perfeitamente. Mas assim, o arquiteto, ele pensa o quê? Na estética, na proposta. Então, isso ia interferir muito Mas naquele é válido, momento. Jairo, você chegar e falar, é viável? É viável? Não é. Na verdade, tem situações que não tem viabilidade. Perfeito, tem que ser respeitada a arquitetura. Mas se for viável, o engenheiro tem que expor os pós e os contras. Na verdade, que aí tem uma solução melhor, né? tem uma definição embasada. Exatamente, Na verdade. exatamente. Interessante. Entendi. Pô, muito bacana isso, né? E é bom ter esse tipo de conversa aqui entre arquiteto e engenheiros. Exatamente. Porque as pessoas, o cliente, de um modo geral, ele entende que eu contratei um arquiteto, ele vai resolver minha vida, ele vai fazer tudo. O que a gente pode falar sobre isso? Não é bem assim. Não né? é bem assim. Todo Na mundo prática, tem seu trabalho. Multidisciplinas, né? A gente está trabalhando com multidisciplinas. Você acabou de falar, o arquiteto é o clínico geral, mas tem os especialistas. Os especialistas. Eu tô com a dor no joelho, por exemplo, você vai procurar um ortopedista, mas tem um ortopedista específico para joelho. Então, o que você vai querer tratar? Com o geral ou com o especialista? Então, o arquiteto acaba jogando para essa área nossa, né? Para somar certeza. o time todo correr atrás do único resultado. Sempre foi dito de briga de arquiteto, engenheiro e tal, não sei o que, nananã. Adoro. Na prática. Eu acho que hoje em dia isso daí se desmificou. Muito. Por quê? O que eu acho? Antigamente, você olhava assim, as arquiteturas elas eram mais retilíneas, na verdade. Então, o engenheiro recebia um projeto estrutural, sabe, mais moderno, com grandes vãos, ele iria ter, sabe, uma certa relutância. Mas, atualmente, todos os projetos de arquitetos têm algum ponto crítico. Então, a gente vai brigar em todo o projeto. Vale mais a pena a gente trabalhar em parceria, achar uma solução e trabalhar como amiguinho, pô. Com certeza. Com certeza. E eu bato muito nessa tecla da importância da parceria. Sim.
Por exemplo, nesse momento, eu acho que a gente está com 3 ou 4 projetos em desenvolvimento e andamento juntos, não estamos? Isso, 3 eu tenho casa. certeza, acho. 3, um reforço. Exatamente. 4, então, né? Então eu bato muito, né, nessa tecla de que é importante você ter um parceiro e não somente uma indicação. Isso. Né? Porque a indicação, o cara vai lá, faz qualquer coisa, mas o parceiro, ele tá ali com você, tá muitas... ou não é? Você pode falar. Com certeza. Eu choro preço por meu cliente, entendeu? Eu falo assim, a gente rói o osso junto, mas também quer ter o resultado, falar, pô, se orgulhar daquilo que a gente fez juntos, né? Faz muito sentido isso. Final, né? O que a gente quer, que todo mundo fique bem com aquela situação, né? Exatamente isso. Agora eu quero ouvir de vocês uma coisa. Que você, quando você está numa obra, que você bate o olho, você não teve projeto estrutural, não teve projeto hidráulico. Vamos falar de BO, de obra. O meu, assim, eu acho que é um engenheiro. Ele chega, coluna pronta, você já identifica. Não tem projeto. Gente, coluna pronta é contra norma. Isso, exatamente. Podemos falar um pouco sobre isso? A BNT 6118 item 13.1. Ela pede a dimensão mínima do pilar de 14 centímetros. A coluna pronta vai te entregar na casa de 11, 12 centímetros. Então tá fora a norma, na verdade. Pior do que coluna pronta, me ocorreu um negócio aqui agora. O pessoal que pega a treliça... Ixi! e coloca como pilar. Aí dói na coluna. Na coluna. Não, aí não tem essa... Não tem salvação. Não tem salvação. Ela não trabalha nesse sentido, sentido vertical. Na verdade, eu sempre falo, pessoal, para que ela foi feita? Na verdade, para trabalhar como laje, direitinho nesse processo. Então, ela é feita para isso. Ela não foi feita para trabalhar como pilar. Ela não vai atender essa necessidade. Não, e não atende mesmo, não, né? De forma alguma, não vai trabalhar. Pode fazer qualquer teste possível que não atende. Não vai. Não vai funcionar de forma alguma. Em instalações é nítido quando você vê uma coisa mal dimensionada, um cabo, por exemplo, uma bitola de um fio para um chuveiro. Que excelente! Estamos chegando no inverno aí, aquele cheirinho de fio derretido agora no que banho. Isso, se o dimensionamento foi feito correto ou não. 4 milímetros atende, mas você vai e bota um chuveiro de 10 mil watts, que é o que hoje em dia é o mais parrudo. Aí você fica aquele churrasquinho de fio queimado. E fora que a norma pede determinada distância, você usa um fio. Se ela atinge uma distância maior, você tem que aumentar por conta da sua capacidade térmica. Então as pessoas não pensam nisso. Vai dar, sempre fiz assim, sempre deu certo, nunca deu problema comigo. Vai te dar dor de cabeça. Sempre terá uma primeira vez. Sempre terá. Eu lembro. Desculpa até te interromper, Jair. Nada. Hoje em dia as coisas estão cada dia mais tem tido mais eletrodomésticos com potências maiores. Eu ia falar exatamente disso agora. Não existe airfryer. Eu uso airfryer todo dia na minha casa. Não sei na casa de vocês. Uso todo dia. Lá em casa é quase todo dia. Então, ou seja, se você não pensar esse dimensionamento para esse uso contínuo, você vai ter somatório de potência para dimensionamento. Carro elétrico, carregador de carro elétrico está sendo muito utilizado hoje em dia. Se você não deixar uma prévia numa residência inicial, você não vai atender posterior quando quiser colocar. Um dimensionamento bem feito é um investimento que você faz agora visando valor e não custo, como a gente falou inicialmente. Eu lembro que eu e Vinícius tivemos uma briga por conta... Mas é uma discussão saudável, tá, gente? Exatamente. É aquela coisa que agrega para o projeto. Isso. Eu me lembro muito claramente. Do fio, não é isso? Não. A torneira no jardim. Se a gente ia colocar da água da cisterna de uso ou da potável ou de reuso, isso, né? Exatamente. Eu falei, gente, mas assim, parece uma coisa simples, mas assim, cara, se vai ser jardim, por que não usar a de reuso, né? Porque vai estar ali para molhar a planta. Eu vou lavar o carro. E qual a necessidade de gastar uma água potável para lavar um carro? Exatamente. Né? Então, são detalhes que muitas vezes o cliente nem tem consciência que a gente pensou, que a gente discutiu, que houve essa interação, né? Exatamente. E isso tudo, que eu volto a dizer, antes do projeto ir para a obra. Se a gente vai com um projeto com várias dúvidas ainda em obra, você tem uma dor de cabeça muito maior do que antes. Sabe uma coisa que me chama muita atenção nos projetos com você, Vinícius? Que você fala assim, esse daqui é uma prévia. Exatamente. Você sempre passa
É como se fosse o meu estudo preliminar, então você passa o eu preliminar. Eu evito ao máximo, porque prévio sempre tem alguma modificação que depois complica a gente na atualização geral. Mas como é para soltar obra, a gente é parceiro, né? Igual a gente conversou anteriormente. Isso no ruim e no bom, nós estamos juntos. Exatamente. Né? Então a gente acaba soltando a prévia, podendo ter alteração futura. E sabendo que isso pode acontecer, né? Muito bom. Já receberam um projeto que era assim, tecnicamente impossível de ser executado? Eu acho que 100% impossível não, mas ele parcialmente, isso acontece com frequência. Algumas soluções. E como que vocês lidaram com isso? Isso aí a gente entra em contato com, na verdade, a forma mais técnica possível, entrar em contato com o autor do projeto, né? Expor por que aquilo ali não é possível executar para achar uma solução técnica que a gente continue atendendo aquele projeto. Eu já vi coleguinhas, gente, me desculpe os coleguinhas, mas eu tive um mas assim, como eu falei, nós somos os clínicos gerais da obra, então a gente tem que saber por que aquele pilar está ali. Eu já vi colega, não, a gente serra o pilar aqui e coloca ele ali. Eu falei assim, oi, como assim? Como assim, produção? Eu falei, não tem como, você acabou de falar uma grande besteira. Exatamente. Nossa, pelo amor. Então, eu passei por isso ontem. Sério? Passei por isso ontem. A arquiteta fez a previsão de uma escada, na verdade. Aí o que acontece? A pessoa achou que aquela escada ela estava numa dimensão, numa largura muito pequenininha, estava bem estreitinha. Aí ele quis arrancar o pilar que estava embutido na escada para aumentar. Falei, não tem como. Esquece essa possibilidade. A gente pode realizar uma concepção separada para realizar um reforço para atender essa necessidade, na verdade. Mas foi bem iminente, quase a retirar o pilar. Graças a Deus a gente conseguiu contornar com a arquiteta para que isso aí a gente só aumentasse. E isso, graças a Deus, chamaram antes, né? E quando tiram e depois chamam a gente. Depois a casa arrombada quer botar fechadura, né? Verdade. É a solução que a gente quer dar. Muito caro, mas você não chamou a gente na hora necessária para ter esse martelo. Não, eu sempre chamo vocês em minha defesa. Não tô dizendo não você foi uma nem duas, não fui eu, tá, gente? Não foi uma nem duas. Eu falei, gente, tem como dar passada aqui pra gente ver e tal, isso aqui, resolver. Eu sempre busco. Aquela de última hora. Exatamente. Eu sempre busco. Porque assim, falo isso com muita tranquilidade. Não, vocês têm o direito de discordar, tá? Esteja à vontade para isso. Eu falo o seguinte, cara, a construção civil, de um modo geral, é o setor da economia que mais absorve mão de obra não qualificada. Nossa, demais. Concorda comigo? Concordo. Demais. Então, já tive casos de pedreiro que não sabiam ler planta. Entendeu? Então é difícil gerir isso tudo na obra. Com certeza. É natural, entre aspas, deixar alguma informação passar. Mas uma coisa que eu tenho feito muito nas minhas obras é o seguinte: passar tudo com ele, todas as informações, e perguntar, o que você entendeu disso? Perfeito. E na dúvida, não faça. Não faça. Mas, exatamente. Não, porque eu fiz isso aqui para adiantar. Gastou material, perdeu tempo, vamos ter retrabalho. Exatamente. Você está correto. A gente gosta no nosso, bem dizendo, no nosso roteirinho de bolo, né, que eu digo, né? A última coisa, faz o projeto, apresentar o projeto para o executor. Quando a gente apresenta o projeto para o executor, a gente já consegue ter noção o nível dele de conhecimento técnico para executar. Isso aí. Se a gente vê que ele talvez tenha algumas restrições, aí a gente vai sinalizar ao dono da obra. Exatamente. Olha, talvez esse seu projeto aqui, ele está um pouco além para esse executor. Na verdade, e isso é muito importante porque aquilo ali vai ser inerente lá na frente para o proprietário. Custo elevado. Sempre, né? Sim. Eu costumo dizer o seguinte, que não adianta nada. Vou te dar um exemplo. Estou fazendo uma reforma de um apartamento de 3 quartos. Tem o pedreiro e o ajudante. Tá ali e tal, levando a obra, tudo
muito controlado, até porque Sim. é um apartamento pequeno, botar muita gente não faz sentido. Logística. Eu sempre falo que precisa ter a equipe ideal para cada situação. Exatamente. Né? Com certeza. Não adianta nada botar 10 pessoas dentro de um apartamento de 70 metros quadrados. Vai bater cabeça. Vai bater cabeça. Exatamente. Assim como não adianta nada colocar 2 pessoas em uma obra de 300 metros quadrados, sim, que aí vai virar obra de igreja. Exatamente. Né? Minha próxima pergunta é: onde tem mais discordância entre arquitetos e engenheiros? No escritório, no projeto ou no canteiro? Olha, de certa forma, eu acho que tem que ser no projeto. No projeto. Perfeito. Aham. Porque se vai para a obra, Discutir todas as possibilidades ali. Me lembro de uma situação com você de novo. Não tenho culpa. De um ponto de uma Cascata. Não. Não, do quê? Da lava-louça na cozinha, lá no Alphaville. sim. Uhum. Que você falou assim: Jairo, aqui tem um pilar, eu vou ter que descer e tal, passar pelo piso e tal, volta. Eu falei, caramba, tudo isso por conta de... Não, aí Pedro falou assim: não é interessante passar essa tubulação dentro do piso, dentro do... Cortar o pilar. Cortar não o tem pilar. como. Aí eu falei, caramba, porque... sempre vou jogar contra. Aham. Não pode. A estrutura Sabemos, não. Pedro, sabemos, Pedro. A gente sempre brinca lá no escritório, né? Primeiro o arquiteto, Pedro, e eu sou o último Aham. no processo ali. Porque eu, graças a Deus, consigo ver a todas as interferências, né, de pilar arquitetura para poder dar a solução, melhor destino, né, nas tubulações. E essa foi super interessante, porque exatamente tinha um pilar no meio onde a gente ia passar a tubulação No meio. Eu falei, Nossa. nossa, mas era assim, gente, era a cuba aqui e simplesmente a máquina de a lava-louça do lado. É isso aí. E no meio Aí tinha um pilar. ninguém tá imaginando que no meio daquela parede ali, nosso engenheiro colocou Fui um muito pilar. xingado, gente. Não, mas foi positivo. Foi contornado. E o interessante de termos essa boa comunicação entre disciplinas Sim. foi porque na hora da execução estávamos todos lá próximos e conseguimos lembrar Isso. também dessa execução. Sim, Porque aham. o que de praxe acontece? O pessoal vai, marreta o pilar, bota Sim. um fio, passa uma massa forte e pronto, fechou. A gente só vai ver depois quando dá problema. Você descobre só quando já Exatamente. deu um problema. Exatamente. A Vai dar não, importância- quando deu. A importância de um acompanhamento técnico, até falo pro pessoal, é um pouco disso. As Aham. pessoas às vezes não querem pagar um acompanhamento técnico achando que é caro, mas, gente, todo detalhe é importante. tranquilidade. Não adianta você ter um projeto maravilhoso se você não tiver um acompanhamento e um pedreiro também, uma equipe técnica do nível do projeto para executar. E Foi o que ele a gente não acabou de seja falar. utilizado. Quando você chega na obra, Exatamente. ele tá limpinho. Não, Isso Aí, daí foi uma coisa que eu aprendi com você na Projeto obra. sujo é projeto projeto todo utilizado. cagado, rasgado É o na melhor- obra. é o melhor projeto. A cara dessa pessoa aqui, quando viu Isso aí. um projeto na obra, se dá que está sendo utilizado. Deu gosto. Era, É uma era de uma satisfação, felicidade. gente. Não, Era com de uma certeza. satisfação muito grande, muito grande. Exatamente. E isso faz total diferença, Total, com certeza. né? Esse suporte. Lógico que também uma mão de obra com uma boa vontade de resolver. Eu sempre falo o seguinte: eu tô diariamente aprendendo. Sim. Eu nunca sei tudo. Eu tô aqui sempre aprendendo, mas é sempre bom ter pessoas com boa intenção também. Vou dar um exemplo de uma obra nossa que eu não estava em Macaé, até outro dia eu falei isso nos meus stories no Instagram. Não estava em Macaé. E aí, o líder de equipe, ele pegou a moto dele, saiu da obra e foi lá no escritório para tirar uma dúvida com você. Tava chovendo, Exato. inclusive. E estava né? chovendo, na verdade. Ele Chovendo foi, a muito gente fez no questão de abrir o projeto. Ele saiu de lá com o projeto já na cabeça, super entendido, para executar de forma correta. Se ele não tem essa iniciativa, na verdade, poderia executar de forma errada, ia perder o Ter tempo da mão de retrabalho. obra, custo. Na verdade, é a boa vontade da equipe. A equipe, hoje em dia, para a gente é crucial e a gente sofre muito com isso. Tá, agora vem a próxima pergunta. Contextualizei aqui, né, com o William lá na obra e tudo mais. E quando não tem o projeto complementar? De quem é a culpa? Do dono da obra, do arquiteto
ou do pedreiro? Essa é muito boa. Excelente. Essa daí é para levantar poeira. Pois é. Eu acho que Eu tô achando que eu arrumei Sara pra me coçar. arrumou, melhor. com certeza. Eu acho que a culpa é de todo mundo. Vamos parar assim para imaginar. Mas ninguém quer dividir a culpa, Pedro. Não, mas não, tem uma pessoa que é isenta de culpa nessa história. Na verdade, O engenheiro que não foi contratado, ele não prestou. Também, não só isso. Ele não foi contratado, a culpa não foi dele? Exato, mas vamos lá pela ordem. O proprietário não quis contratar, na verdade, os projetos. Aham. Então ele tem uma parcela de culpa, certo? Agora, Porque só voltando. isso, do que nós mencionamos lá atrás. Muita gente entende isso como um gasto, um custo. Isso aí. Ah, nossa, porque vai encarecer minha obra. Gente, se vocês souberem o benefício que se tem, a economia que isso gera para a obra, você consegue fazer compra de materiais na quantidade que você... Controle de tempo, tudo. Isso é uma economia muito bacana, pessoal. O estresse, né? Que obra a gente já tem estresse demais. Tentar reduzir. Não tendo projeto, você vai dobrar o teu estresse. Mas conclua. Na verdade, essa obra, ela necessita de um responsável técnico. Sim, toda obra. Então, o grande responsável é o responsável técnico, na verdade, e o proprietário. Vocês se lembram, agora me ocorreu uma coisa aqui, um prédio que caiu em São Paulo, acho que matou 8 pessoas e tal. Me lembro do dia que a autora do projeto foi entrevistada no Fantástico. E aí, porque existe a questão do autoria de projeto, responsabilidade técnica. São coisas distintas, tá, pessoal? Importante também falar sobre isso. Exatamente. E aí, o que aconteceu? Perguntaram, nossa, você se sente culpada? Ela, de jeito nenhum. Eu fiz o projeto. Ela era autora? Ela era exclusivamente a autora do projeto. Ela não tem... Ela de jeito nenhum. Ela não é responsável pela obra. Não é responsável pela obra. Se alguém vier a falecer naquela obra, é o responsável técnico. Exatamente. Ele, na verdade, ele se responsabiliza pelo que o pedreiro está fazendo. O pedreiro, teoricamente, ele não tem culpa. Ele que está se responsabilizando, a pessoa que é o responsável técnico pelas aquelas atividades, né? Na verdade. Vocês já se recusaram a seguir com algum projeto, já cancelaram responsabilidade técnica em função de especificar uma coisa e o dono da obra, o pedreiro, alguém ir lá e... Opa! Com certeza, Jairo. Porque é um assunto importante da gente falar também. Totalmente. Nossa, demais, gente. As pessoas só levam isso a sério quando dá problema. E aí não pensam no que pode gerar até lá. Eu costumo até brincar, o médico mata um, nós matamos 1000 quando exatamente. Um edifício, né? Isso o Pedro é o especialista em estruturas, suas instalações, mas como modo geral, como profissional, nós temos essa responsabilidade, temos como passar isso para as pessoas. É a obrigatoriedade do profissional fiscalizar a obra e, se tiver a necessidade, cancelar aquela responsabilidade técnica. E até também fala um pouco mais, se você vê se o projeto estrutural foi feito talvez de uma forma incorreta, você também tem a obrigação como responsável lógico, de não assinar essa responsabilidade técnica. De falar. Isso. Inclusive, eu preciso vocês me lembrar que eu tenho que cancelar uma responsabilidade técnica de um bonito lá no... Perfeito, porque depois o responsável é que vai seguir. Não, mas quem fez foi o engenheiro estrutural. Joga pra ele, não, a bola tá comigo, entendeu? Eu que sou o meu CPF que vai estar lá em jogo, né? Não, nós já tivemos sim. Nós já cancelamos responsabilidades técnicas. Como projeto, porque falamos 1, 2, 3 vezes. Você vai na obra, verifica... Vocês documentam esse tipo de coisa? É documentado. Na verdade, o que a gente faz? A gente vai a gente vai na obra em tal data verificar uma ferragem. Ela está em não conformidade. A gente pede para que ela seja ajustada à pessoa concreta e não... Sem o ajuste. A gente faz um termo de responsabilidade. Só que quando essa situação vai se tornando muito corriqueira, na verdade, aí chega um ponto que a gente vê que a estabilidade, a segurança da casa já está em comprometimento. Aí a gente tem que realmente cancelar a responsabilidade técnica. Foi o que aconteceu. Mas aí vocês foram documentando isso ao longo do período. Exatamente. Ao longo do processo. A pessoa já sabia que, pelo decorrer da obra e pela forma que a gente trabalha, se ele não entrasse, trabalhasse conforme a gente estava
Conforme o processo, creio que o processo tenha que ser feito, a gente iria chegar nessa situação, e foi o que ocorreu. Eu me lembro quando, isso lá em 2000, quando eu comecei a fazer escola técnica, que eu fui fazer edificações, ainda existia um preconceito muito grande, porque assim, eu sempre tive muito claro que eu queria fazer o técnico de edificações e depois fazer arquitetura. E aí eu me lembro, eu todo feliz comentando com um amigo que eu tinha passado porque era um processo seletivo, era quase que um vestibular, você passar para a escola técnica e tal. E aí comentei para o amigo, e ele virou para mim, vai ser pedreiro formado. Nunca me esqueço disso. Nunca me esqueço disso. E aí, um bom projeto ou um bom pedreiro na obra? Os dois. Um caminho sem o outro, não tem como. Com certeza. A gente precisa ter um planejamento que é através do projeto para ter um bom executor. Não adianta nada se botar um porcelanato, R$300 o metro quadrado, se o profissional não souber executar. Deixa eu fazer um desabafo. Dessa forma, com certeza. Deixa eu fazer um desabafo. Um grande erro, uma economia porca que a pessoa faz na obra é isso. Já tive situações, uma muito específica, por exemplo, resolver todo o projeto com o cliente. E aí, porcelanato você bota o mais caro possível. É aquela coisa do ego. Sim. De você mostrar que você pode ter e tal. Mas o abençoado queria economizar na mão de obra. Não vai ficar bem colocado. Gente, eu lembro perfeitamente bem do dia que eu cheguei para ver o revestimento da churrasqueira. A minha vontade era de chorar. Imagina. Eu falei assim, cara, não é possível. Não, porque assim, volta ao ponto de tudo é proporcional. Então, você quer um acabamento bem feito. A mão de obra eu sempre falo que a mão de obra ela não vai fazer milagre com o material aquém, assim como o material maravilhoso não vai ser colocado sozinho. É a mesma coisa de uma Ferrari. Dá uma Ferrari na mão de um cara que não sabe dirigir. O que você vai fazer com ela? Vai bater. Exatamente. E aí eu me lembro que nesse dia eu fiquei tão chateado, que eu falei assim, eu vou dormir, amanhã eu vou falar com ele. E aí minha primeira pergunta, eu amanheci, a primeira mensagem, cara, pra que você me contratou? Nada que eu falo você ouve. Pois é. Entendeu? Não tem sentido a gente continuar. Sim. Sabe por quê? Eu falei exatamente com essas palavras. Porque quando chegar lá e encontrar essa porcaria, você não vai falar que foi você quem fez. Você vai falar, foi o Jairo quem fez. Exatamente. Não só ele, os amigos que vão exatamente. falar. A família. Nossa, o seu trabalho ali, é um efeito cascata muito ruim pra gente. E eu lembro direitinho, Jairo, uma publicação que você fez da demissão de um cliente. Tô com uma outra na agulha pra demitir. Isso aí eu achei fantástico. Eu tô com outra na agulha. Sempre teve aquela sensação, eu vou demitir um cliente, como assim? Eu preciso. Pois a gente fica no conflito. Nossa, eu preciso do cliente e tal. Mas assim, o cliente também tem que entender que é uma parceria, que nós estamos ali desenvolvendo um trabalho técnico, especialistas somos nós, entendeu? Então não adianta nada a gente passar uma coisa e aí chega lá, faz outra. Eu me lembro também de uma situação que tive uma cliente que toda semana eu ia na obra. Aí começou, olha, porque o meu irmão e a minha cunhada, isso foi uma primeira vez, aí falaram isso. Mudaram tudo. Nossa senhora. Aí depois, na segunda vez, eu lembro que eu ia toda terça-feira nessa obra. Porque o meu irmão e a minha cunhada falaram isso. Aí eu falei, fulana, quem é a dona da obra? Quem tem que atender? Porque assim, se for pro seu irmão, pro sua cunhada, chama eles na próxima terça-feira. Isso aí. Entendeu? Eu paro de perder meu tempo. Exatamente. Aqui, vocês conhecem o Quintas da Glória, né? Eu fiz 21 apartamentos dentro daquele Quintas da Glória. Caramba. E eu digo para vocês, eu já fiz apartamento de 3 quartos para solteiro. Eu fiz apartamento de 2 quartos para casal com 3 filhos. Então, o apartamento tem a configuração de 2 e 3 quartos, mas as necessidades são distintas. Eu já fiz apartamento de 3 quartos, onde um virou escritório e o outro virou closet. É a particularidade do projeto. Entendeu? Cada um tem uma necessidade.
Cada um tem uma necessidade e uma realidade. Então, a gente tem que parar de querer se encaixar no projeto do outro, principalmente os coleguinhas que adoram o pessoal lá do Pinterest. Quando olha, me mata quando esse povo vem com não, porque assim, minha pasta do Pinterest. Quando eu falo em pasta do Pinterest, eu já fico assim. Então, aquele registro que não abre, aquele chuveiro que teto elétrico que não funciona. Não, agora pior do que o Pinterest é o raio da IA. É verdade. Agora, aí já te manda a imagem pronta do apartamento. Eu já vi sala com o vaso sanitário embaixo do... Gente, que beleza. Lógico que foram. Então tem coisas que são... Vou confessar uma coisa. Eu, enquanto arquiteto, quando começou esse boom da IA, eu falei, gente, eu vou deixar de ser arquiteto, as pessoas vão fazer projeto. Hoje eu tô assim, cara, tranquilo, beleza, que venha mais IAs aí, entendeu? Sim, exatamente. A IA veio, acho que, para facilitar a nossa vida. Quem não souber utilizar, tem que ser utilizada de forma correta. Para os que sabem. Ela não vai te substituir. Mas você pode. Senso crítico, sentimento da pessoa. Você pode tê-la como uma aliada, uma ferramenta. Coloca ela para conferir doença em Vigo. Nossa senhora. Reforço de suspensão. Não tem condições. Isso não vai conseguir. E eu vou falar uma coisa também. A IA não faz isso que a gente está fazendo aqui, dessa interação, entendeu? Pode ser que algum dia desse cuidado. Vai demorar bastante isso aí. Então, falando sobre isso, vamos falar sobre futuro. O mercado valoriza o trabalho do engenheiro e do arquiteto? Vamos dizer que não. Não valoriza. Porque, de certa forma, a gente vê isso na pele. Exatamente. Nós temos, hoje em dia, a pessoa que executa uma obra para ela morar e outra para construir para venda, na verdade. Ela vai trabalhar com um projeto complementares? Dificilmente. Não vai trabalhar com os projetos complementares. Ela vai trabalhar com os projetos complementares naquela vai morar. Agora, o que ela vai vender, ela vai estar visando também o lucro, na verdade. Então, ele só verifica, ele faz essa ponderação. Aonde que eu vou ter meu benefício com aquilo ali? Na verdade, a experiência que eu tenho aí de quase 20 anos, mais de 20 anos de obra, 17, eu falo que é 15, mas assim, é porque eu quero pular de 15 para 20, entendeu? Esse negócio vai lá dizer, nossa, mas é com essa cara de novinho, né? A gente nem tem cara... Então, eu penso o seguinte, que as pessoas, de modo geral, vamos falar de casas de empreiteiro, a gente vai ser massacrado. O empreiteiro, ele quer fazer o quê? Reduzir o custo dele. Ele ganha mais. Exatamente. Não, vamos comprar a ferragem pronta. Isso. Sim. Argamassa tal. Entendeu? Vamos comprar. É o que eu falo, gente, a famosa Estamos falando de uma parte, uma parcela, né? Uma parcela. Sim. A famosa casa de empreiteiro. Exato. Né? Então, a casa que eu estou fazendo para o meu cliente vai exigir um investimento maior, perfeito, uma atenção maior, não é uma produção em série. Exato. Porque o que ele faz? Ele quer fazer um projeto que ele consiga replicar A, B, C, D. Para ter um lucro final. Ele quer contar a grande vantagem de que, cara, contratei um arquiteto, fez um projeto, eu fiz vários. Isso aí. Sim. É ou não? Com certeza. Não, isso daí é a nossa realidade. Pois é. Até porque se você colocar para pegar a nossa carteira de cliente hoje em dia, construtores, é uma parcela muito pequena, na verdade. Agora, eu não tenho um cliente construtor. É muito pequena, a gente tem uma parcela bem pequena, porque ele está querendo realmente pegar um nicho para ter uma lucratividade bem maior. Né? Até porque eu não tenho cliente construtor, vou te falar por uma grande verdade. Eu sou conhecido por ser caro. É mesmo? E aí, eu me lembro... E assim, eu sofria... E esse é outro ponto interessante. Eu sofria por ser careiro. Jairo é careiro. Jairo é careiro. Né? Não faz orçamento nem com o Jairo, não. Porque Jairo, o projeto dele é maravilhoso. Mas... É careiro. Mas, gente, tudo tem um custo.
Exatamente. Entendeu? É o valor do seu trabalho. E aí eu fui perguntar, exatamente, é o que eu entrego, são os meus entregáveis. Eu fui perguntar, eu vou contar uma história resumida de uma proposta que eu apresentei essa semana. Eu fui perguntar para uma pessoa, nossa, fulana, ela é especialista em marketing, não sei o quê, nananã, e tal. Eu falei assim, nossa, eu estou sofrendo com uma coisa e tal, eu só conheci como secareiro. Ela, que ótimo, é melhor você conhecer como secareiro do que como barateiro. Eu falei, cara, aquilo tirou um peso das minhas costas. Não, mas isso com certeza. A questão da mentalidade. As pessoas que têm dinheiro não estão ligando para custo, elas estão ligando para a qualidade do serviço. Exatamente. O nicho de atendimento, a gente tem que ver para quem a gente quer trabalhar. Exatamente. Ó, eu vou contar uma história resumida da nossa cliente, que você sabe, lá do Alphaville 1. Sim. Não vou citar nomes porque envolve já identifiquei. Essa cliente me procurou no final de 2024, outubro de 2024. Ah, Jairo, fulana me indicou você para fazer o projeto de interiores e tal, nananá. E aí, com 15 minutos de uma mensagem de WhatsApp, eu identifiquei que ela estava insatisfeita com o projeto dela, que a piscina dela só pegava sol entre 11 horas e 1 hora da tarde, no verão, e que ela teria que fazer um corte absurdo no terreno, porque o terreno é em aclive. E ela queria o quê? Uma casa linear. Hoje temos uma casa linear sendo construída, não temos? Temos. Com uma área construída reduzida. Evitei um corte. Tivemos corte no terreno? Tivemos corte no terreno. Uma contenção baixa. Muito menor do que estava sendo previsto inicialmente. E aí eu falei para ela, assim, olha, a gente consegue? Consegue. Mas precisamos abandonar essa ideia aqui sua e começar do zero. O profissional anterior tinha feito 3 estudos e não conseguiu chegar no que eles estavam desejando. E aí eu vejo muitas vezes que não é dinheiro, não é o custo do projeto. O coleguinha tinha cobrado X e eu cobrei 2,5x. Que é o tempo de permanência no projeto também. Diferente do coleguinha, o que eu apresentei lá em dezembro, na véspera do Natal de 2024, é o que está sendo executado. Ela me pediu uma modificação ali na suíte, que era banheiro e closet e tal, Falei com ela, fiz, mas deixei claro que não concordava com aquilo ali, que não fazia sentido. Ela virou e falou assim, não, é verdade, não faz sentido mesmo não, você está certo. Hoje a casa está sendo executada exatamente conforme foi projetado desde o primeiro rabisco. Minto, do primeiro não. Por quê? Eu, enquanto arquiteto, tenho uma coisa muito comigo. Pedro, se você me chama para fazer o seu projeto, eu, quando estou ali ainda, cara, ainda não é isso, não é isso, não é isso. Eu sou muito crítico comigo, com o meu projeto, entendeu? Não entregar aquilo ali, né? Nossa, eu vou entregar porque eu tô com prazo e tal, não sei o quê. O cliente vê que eu fiz alguma coisa. Eu não faço isso. Eu não faço isso. Eu falo para ele, cara, o santo ainda não baixou, entendeu? Não tô no ponto, não tô no ponto que eu queria ainda, não cheguei, o objetivo não foi atingido ainda. Você me aguarda mais 2 semanas? Mas porque eu tô quase. É muito melhor, Jair, do que você entregar qualquer coisa só para receber. Exatamente. Me livrei mais um. Não, eu lembro perfeitamente bem da situação. Eu apresentei na véspera do Natal, eu levei 3 pranchas impressas, eu falei assim, para vocês se divertirem no Natal, para vocês rabiscarem, para vocês rabiscarem aqui e tal, Eu falei, já é sem retoques. Que legal. Olha que beleza, né? Sem retoque, o projeto é isso, você foi muito certeiro. Legal. Então eu busco muito me colocar, ter essa empatia com o meu cliente para fazer assim, cara... Reconhecer a necessidade. Exatamente isso. E há 2 semanas atrás,
eu fui... um potencial cliente me chamou para uma reforma, e aí eu perguntei, cara, você tem o projeto daqui? Tem. Aí quando eu vi o projeto, sabe aquelas casas de empreiteiro? Que o projeto que foi aprovado já não foi construído conforme está lá. Tu já identifica já de cara. Exatamente. Aí, para piorar a situação, ele já tinha feito um acréscimo. E aí ele quer fazer uma super reforma. E aí, eu, enquanto arquiteto, o que eu fiz? Peguei o projeto, sem o cliente, potencial cliente, né, ter fechado comigo, sem nada do tipo. O que eu fiz? Peguei aquele projeto, fui na divisão de licenciamento lá da Prefeitura de Rio das Ostras, esse projeto é em Rio das Ostras, contextualizei isso que eu estou falando aqui para vocês, lá para a chefe do setor, e ela falou assim, Jair, você faz isso, isso, isso e isso. Eu, na minha apresentação de proposta financeira, porque assim... Você já tinha uma visão mais macro. Tá? Eu sempre falo isso, gente, eu vou apresentar uma proposta financeira. Ah, você vai me apresentar uma ideia? Não, é uma proposta financeira. Eu só começo a pensar em projeto quando eu vejo o Pix na conta, entendeu? Dinheiro na mão, calcinha no chão. Com certeza. É o trabalho, você começou a trabalhar. Entendeu? Durante muito, eu já perdi, eu já fiz projetos, estudos e tal, eu entreguei e tal, o cara falou, não gostei, não. Depois, Jair, você fez a obra de fulano, projeto de fulano? Não, fez. Tava ele lá, tá lá, ó. Eu pensei, eu aprendi. Só não recebi, gente. Exatamente. Má fé também, né? Sim, enfim. Coisas, mas aí a gente vai ficando também mais cascudo. Nada como o tempo, gente. Claro. E a gente precisa desse tempo, né? De maturação, né? É necessário. É fundamental, é fundamental. Né? O que muda na obra quando o cliente tem dinheiro de sobra e quando o cliente está com orçamento apertado? Olha, eu tenho uma mentalidade, eu acho que não muda em relação ao dinheiro, eu acho que muda em relação à mentalidade. Verdade. Porque a mentalidade pode ter uma pessoa que tem uma condição financeira boa, na verdade pode começar uma obra planejada. Vamos falar de planejamento, cronograma, projeto, tudo certinho. Ele vai terminar a obra da forma que ele planejou, com custo certinho. Aí vamos parar para uma pessoa que não tem uma condição financeira tão boa. Ele vai economizar no projeto. Perfeito. Para começar, a estrutura ou vai ser subdimensionada, vai gerar patologia lá na frente para ele. Ou vai ser superdimensionada, já está gastando a mais. Então já vai desnecessariamente. Então já está agregando valor desnecessário. Eu tenho um pedreiro, Pedro, que é maravilhoso, que construiu para todo mundo da minha família, entendeu? É verdade. Aí é aquele pedreiro que se orgulha de ter feito uma sapata de 1,5 por 1,5, que dá para subir 3 pavimentos aqui. E ainda tem um prazer de falar, nunca deu problema comigo. Sempre fiz assim, eu sempre fiz assim que me mata. Verdade, cara. Eu lembro de uma situação muito específica, você falou. Eu tinha 19 anos. Eu estava na escola técnica. Eu estava na obra de um primo. E aí, aquela parte do encunhamento. Sim. Né? A parede com a estrutura. Isso. Aí eu fui e falei, olha, talvez seja melhor você inclinar o tijolo e tal, para evitar, quebrar e tal. Você tem que idade? Eu nunca me... por isso que eu sei da... Cresci na obra. Você tem... Eu tenho 19. Pois é. Eu faço isso há 22 anos. Eu falei, talvez o senhor esteja fazendo há 22 anos. E está tendo a oportunidade de aprender. De acertar a partir daqui, né? Com certeza. Isso é uma coisa que de fato acontece? Demais. Na verdade, a gente enfrenta esse problema todo dia. Ainda mais com o pessoal mais antigo. Mais né, antigo, cara, que com certeza. não tem a mentalidade aberta, né, para coisas novas. De o mercado aprender, está sempre se renovando. Hoje temos espumas expansivas, hoje temos isopor, temos várias formas de serem feitas, inclusive esse encunhamento, né? Que podem ser melhorados do que com aquela massa, com aquele preenchimento, ou deixar até aberto, como o pessoal geralmente faz, né? Você meio que respondeu a minha próxima pergunta, mas eu vou formalizar. Se vocês pudessem mudar a tecnologia, o que vocês apresentariam de novidade para os nossos clientes a partir de então?
Eu não digo eu mudaria a tecnologia. O que eu mudaria hoje em dia em relação a gente tem um sistema construtivo arcaico. É isso que eu ia falar. Poluente. Exatamente. Totalmente. Na verdade, muito sujo. Sujo. Exatamente. E tem uns coleguinhas que não ajudam também na obra, né? Parece uns nem um pouco. Exatamente. Mas aí também é outra questão. Em casa ele faz isso? Ele trabalha dessa mesma forma? Ele é sujo como na obra? Então ele só é no ambiente. Ou ele é no ambiente. É aquela questão que a gente estava mencionando. Ele anda no trem, ele joga o lixo no chão. Ele anda no metrô, como é que é a mentalidade dele? Talvez modifica, na verdade. Esse é um meio que ele tá. Vocês falam que então o meio influencia? Demais, Exatamente. Com certeza. E até pegando outras técnicas construtivas, o steel frame, por exemplo, você vê uma obra limpa, mas tem o quê? Uma mão de obra específica. Exato, que não está capacitada aqui na região. Exatamente. Então é só uma vertente para a gente pegar um método construtivo convencional que todo mundo faz, né? Por uma que só especialistas que geralmente fazem. E o EPS? EPS também, da mesma forma. O painel, eu acho que a gente precisa, na verdade, ter alternativas para a escolha. Olha, essa edificação aqui, o que é mais interessante para ela? A viabilidade empregar dela, né? Qual metodologia construtiva? E essa outra? A gente está começar a trabalhar com diversas. Na verdade, nenhuma metodologia, a alvenaria, não vai deixar de ter mercado. Nunca, na verdade. Mas a gente tem a necessidade. Uma obra comercial é muito mais potencial se trabalhar com o steel, na verdade. Com certeza. Isso, então a gente precisa colocar no mercado e, consequentemente, uma mão de obra capacitada. Ter uma mão de obra qualificada para fazer a execução dessa obra. E lá no escritório nós fazemos essa questão de viabilidade técnica, né? Do que fazer a melhor escolha. Você também acredita que faz isso muito bem, né, cara? Mas aí sabe o que acontece? A minha percepção, vocês têm o direito de discordar totalmente disso. O que eu percebo? A gente pesquisa, nossa, vamos ver e tal, não sei o que, mas a gente acaba caindo no convencional. Por quê? Porque todo mundo já faz e tal, tem medo do novo. E, por exemplo, o EPS, será que eu vou conseguir financiamento por conta do uso do material? Então tem várias... Falta de informação. Falta de informação, totalmente falta de informação, entendeu? Então, são esses poréns que acaba criando medo. Uma blindagem. Aí o cliente fica assim, não, então, vamos que a gente... Já todo sabe, mundo já sabe, né? E por conta de não ter essa mão de obra qualificada, o que eu vejo muitas vezes é o seguinte, besteira, palhaçada. Não, vou fazer aqui a alvenaria. Então é aquele cara que faz há 22 anos da mesma forma. Errada, né? Muitas das vezes vai continuar fazendo. E não está aberto a um novo processo. Não, então, quando a pessoa é interessada, vou te dar um exemplo. O William. O William é um líder de equipe que temos numa... Cara, quando eu falei do EPS para ele começou pesquisando, já isso é muito maneiro e tal, não sei o quê, não, olha só. Que legal. Pois é. Então né? O pensamento, tipo assim, cara, isso aqui é muito maneiro. Dá pra gente fazer muita coisa. Já isso aqui é um tiro pra fazer uma obra com isso. Aí que beleza. Não, entendeu? Verdade. Então, a pessoa se coloca à disposição para aprender. Eu sempre falo, eu nunca sei tudo, gente. Nunca sei tudo. Acho que ninguém vai saber tudo, né, cara? Mas tem gente que é pretensiosa. Exatamente. Eu tive uma pessoa que eu admirava muito. Muito mesmo, sabe? E aí, um dia eu falei assim, cara, por que agora tem faculdade de arquitetura, por que você não faz e tal, não sei o que, né? Eu já sei tudo que eu preciso. Caramba. É mesmo. Juro. Aí sabe quando você cria uma barreira? Sim, claro. Cara, todo aquele encantamento que eu tinha... Com certeza. Ainda mais na nossa área. Na nossa área não tem jeito. A gente tem que aprender. Todo dia a gente tem que estar... Todo dia tem coisa nova saindo. Tem coisa nova. É norma que atualiza. É norma que atualiza. É tudo. É mercado novo que lança. É método construtivo novo. Exatamente. Mas em relação ao processo é muito interessante. Isso aí vai longe, na verdade. Em relação até a métodos novos que vão se empregando todo dia no mercado. Na verdade. Exatamente. Meninos não, né? Senhores, pais de família. Cara, eu acho que a gente falou
pra caramba aqui, Não, né? mas Pegamos o muito embalo. Mas muito E bom. fomos, muito né? bom. Eu gostei desse papo. Tem alguma produtivo. coisa que a gente deixou passar que seria importante a gente comentar? Ou acho que a gente sempre tem coisas, né? Mas Sempre assim, tem, sempre tem. sempre Tem um tem. fator também que eu vou te dar uma deixa pra próxima, na verdade. Ó, já tá se convidando pra Tô uma me próxima. convidando já, gente. Eu já sou assim, Ó, na verdade. intimidade é isso, Não, né? não é minha especialização, mas hoje em dia a gente observa muito financiamento caixa econômica. Ah, sim. Na verdade. assunto muito Isso importante. se a gente for parar para comparar construções que são financiadas e que não são financiadas, na verdade. Então a gente tem uma abertura muito grande para isso. Só dê a deixa. Tá. Então agora, pra gente finalizar, eu tenho uma pergunta capciosa. Levantar poeira. Vamos lá. Qual é a mentira que o mercado conta para os clientes? Rapaz, Muito fácil. mentira. Muito Jura? fácil, É totalmente. É sério? Quando falam para você assim, vou fazer uma obra, o cliente fala, vou estourar meu custo e vou estourar meu custo, vou estourar prazo e vou ter estresse. Não é verdade? Mentira. Mentira. Isso são... Polêmico. Polêmico. É. Polêmico. Isso, na Falta verdade, de planejamento. resultado de escolhas ruins. Falta de processo. Falta de Né? processo, projeto equivocado. Na verdade. Economia, tentativa de economia. Porca. É aquele negócio que o molho sai mais caro que o peixe, né? Exatamente. Exatamente. Então, nem sempre, Aham. e na verdade, está atrelado a isso. Quando você vai se perdendo no meio do caminho, automaticamente seu prazo vai aumentar, seu custo vai aumentar, isso tudo. Agora, quando você tem controle sobre o processo, automaticamente quem planejou a sua obra já deu um desvio padrão de tempo, de custo, disso tudo. sim, Então, ele tende a se manter dentro. E uma coisa também, cara, se você não tem recurso pra fazer uma obra, vai fazer o quê? Colecionar carrinho da Hot Wheels. Vai colecionar carrinho da Hot Wheels. Adorei! Essa é boa, hein? Obra, você tem que ter recurso, cara. É estresse, você tem que pagar material. Maravilha! Tudo! Gente, eu falo, eu vivo aprendendo! Eu não tenho dinheiro pra obra, vai colecionar carrinho. Agora! Não tem. Ah, porque eu não tenho dinheiro. Então vai colecionar carrinho de Pois Hot é, Wheels. Tem clientes verdade. que reclamam. Adorei! Já tem clientes que reclamam de imprimir projeto em colorido, cara. Aham. E aí, cara, nesse processo de impressão de projeto, como é que você vai tocar uma obra aí de no mínimo R$500 mil? No mínimo, para construir hoje em dia. A gente não constrói uma coisa, o mínimo disso. E qual é a mentira que o mercado conta? Qual é Vamos aí, você agora, eu quero saber de você. Acredito que é isso também, pegando um gancho muito do Pedro, essa questão, as pessoas às vezes acham a obra, pedreiro que fala que vai fazer uma semana, a gente pode contar com 3 semanas, você pode contar, botar um prazo muito maior, previu 500 mil, vou gastar R$1,5 milhão para construir. Ah, também não exagera. Não, é um exemplo. Falta de programação, isso daí, gente. Programação, exatamente. Se a pessoa não se planeja para isso, melhor colecionar carrinho da Hot Wheels, cara. Adorei! Isso é melhor, entendeu? Você vai gastar muito menos. Eu tenho duas. Eu tenho duas. Fala que terreno plano é sempre a melhor opção. Mas Eu acho e que a isso- resistência do solo? Na grande maioria. Exatamente. A característica. Por exemplo, cara, eu fiz um projeto recentemente que o terreno tinha um desnível de 7 metros. A casa, ao nível da rua, era uma casa linear, mas ele descia 3 pavimentos. Então, você tirar isso como partido arquitetônico faz toda a diferença, Faz, total com diferença. certeza. Com certeza. Entendeu? E uma outra mentira que o mercado conta é que o projeto aprovado da prefeitura serve para você fazer a obra. Esse é um dilema. Não é? Esse daí é um problema. Ah, viu? É. Arrasei com Arrasou. vocês, viu? Esse daí é um outro gancho, na verdade, para um próximo podcast. Pô, você já tá querendo vir 3 vezes aqui. Por que Pedro. que tem simplificado Sacanagem. e Daqui a executivo? pouco, ó. O projeto simplificado, Aham. prefeitura e executivo. Será que vai ser seguido? Não, né? Exatamente. É sobre isso. É sobre isso. Na verdade. Gente, Mas muito, Mas deve. Sempre deve, né? Sempre deve. Queria de verdade, acho que fui muito feliz em ter esse primeiro aqui com vocês. Acho que comecei com o pé direito Legal. mesmo, Legal. de verdade. Queria de verdade te agradecer. A gente que fica feliz, é um Né? prazer enorme. Muito cara. bom. Foi Conte bom? conosco. Aham. Excelente. Melhor do que imaginava. Muito bom. Muitíssimo obrigado mesmo. Pessoal,
vocês aí, espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo. O objetivo desse podcast é ser esclarecedor, é trazer esse tipo de informação, porque muitas vezes as pessoas acham que um projeto simplificado resolve a vida, e não é dessa forma que obra é conduzida. Exatamente. Até o próximo. Obrigado.